Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus? Eu convido você a abrir comigo a Bíblia, lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E desde já, eu agradeço a Deus pela presença de cada um dos nossos irmãos. Que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que você está nesta noite congregando, cultuando ao Senhor. Que Deus opere poderosamente sobre a sua vida, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, eu quero ler com vocês o versículo de número 6. Hebreus 11, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu vou ler novamente, bem pequeno o verso. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, aquele que dá recompensa aos que o buscam. Você pode fazer uma oração junto comigo? Obrigado, Pai, pela Tua palavra, nela queremos meditar, e aqui nós precisamos da ajuda, da graça do Senhor para nos envolver no entendimento da Tua palavra. Fala, Senhor, conosco, para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o capítulo 11 de Hebreus, ele é denominado por alguns o capítulo da fé. Outros ainda dão um outro título para ele. Alguns também falam-se a galeria dos heróis da fé. Porque o capítulo 11 de Hebreus, queridos, é uma narrativa de diversos homens e também mulheres que fizeram a diferença, porque creram, porque tiveram fé. O versículo 1 que adentra a divisão, é interessante abrir um parênteses aqui. Quando a Bíblia foi escrita, queridos, não tinha capítulos, não tinha versículo, eram cartas que eram discorridas, literalmente, linha após linha, então não tinha as divisões. Porém, hoje nós temos divisões que inclusive têm uma intenção de separar um assunto, o início de um outro assunto, toda uma questão de compreensão, para que possamos até mesmo nos estar mais familiarizados. E o capítulo 11 justamente inicia essa abordagem sobre a fé, tanto que o versículo de número 1, texto conhecidíssimo, ele vai falar em tão poucas palavras uma maneira de expressar o que é fé. É como que se alguém tivesse perguntado o que é fé, e o versículo 1 responde: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, ou que se não veem. Olha só, a fé é o firme fundamento. Perceba isso, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu estou esperando, não está aqui, ainda não aconteceu, é o que vai fundamentar, é o que vai trazer à existência, como complementa a parte B deste verso, a prova das coisas que não se veem. Eu não vejo, mas pela fé, isso logo vem a ser notório, isso se fundamenta por aquilo que não existe, mas agora eu estou vendo, aconteceu, porque isso é um ato de crer, é um ato de fé. E fala de muitos homens, irmãos. Você pega o capítulo 11, desde o versículo 1, vai falar de Abel, até mesmo num sentido cronológico, Enoque, Noé, Abraão, Sara, tantos homens, tantas mulheres, Isaac, Jacó, José, Raabe, queridos. O capítulo 11 vai discorrendo e falando justamente de personagens: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel,
tantos profetas, homens e mulheres de Deus que marcaram a sua geração, porque tiveram de verdade uma vida que agradou a Deus. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, sobre uma vida que agrada a Deus. Dentro desse verso que nós lemos, sobre uma vida cujo coração do Pai se agrada. E você inclusive vê por momentos da história da Bíblia Deus se revelando de uma forma em que se agrada de alguém. A Bíblia diz sobre Jesus, o próprio Filho amado, o Deus encarnado, o Filho de Deus, o Deus Filho: este é o meu Filho em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Jesus. Mas tantos outros homens com quem Deus se relacionou. Nós falamos aqui de Moisés, queridos. A Bíblia trata Moisés como alguém que foi amigo de Deus, e a própria Bíblia narra sobre ele como alguém que falava face a face, como quem fala com seu amigo, com Deus, irmãos. Moisés era um homem de intimidade com o Pai. Eu acho fantástico, espetacular, uma coisa tremenda, quando Daniel está orando por 21 dias, e um anjo do Senhor chega a ele explicando que passou por um período de uma batalha espiritual, e traz uma saudação para Daniel, irmãos, que me enche o coração. Eu não sei quantos se lembram, mas o anjo diz assim: "Ó Daniel, homem muito amado." Você está entendendo? Deus falando: Daniel, homem muito amado. Que coisa linda! Davi, um homem segundo o coração de Deus. E tantos homens. Abraão, homem, o pai da fé, denominado o pai da fé. Tantos e tantos homens. Mas a gente sabe, queridos, que tais verdades não é uma verdade tão somente no contexto do que está escrito na Bíblia, e se fechou, selou, não há mais homens e não há mais mulheres que agradam a Deus. Não parou, continua. O livro bíblico, o cânon, a Sagrada Escritura, cujo compreendemos aqui ter 66 livros, fechou. Existem muitos outros livros bons, autores de Deus, mas não comparado à Bíblia, que é a Sagrada Escritura inspirada por Deus. Mas apesar disso, Deus em tempo tem levantado e preservado homens e mulheres que Deus se agrada. Que Deus se agrada, irmãos. Que Deus tem prazer, irmãos. Que Deus ama. Eu sei que Deus ama todo mundo. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus ama todo mundo. É interessante que Jesus tinha 12 discípulos, mas dos 12 ele tinha mais momentos com 3 deles, mas parece que dos 3, tem um, pelo menos no seu olhar, ele ainda tinha um pouco além dos 3, e a quem dá o título, na verdade por ele mesmo, né? De aquele que era como é que ele se descreve? João, o apóstolo João, o discípulo amado. Entanto que na última ceia, quando Jesus fala quem irá traí-lo, pergunta para ele, pergunta você quem é que há de traí-lo. Tipo assim, você tem mais intimidade, ele é mais chegado. Irmãos, Deus ama todo mundo, mas apesar de Deus amar a todos, há alguns que têm uma vida muito mais íntima com o Pai, e você vai perceber que isso justamente é um critério, não porque Deus faz acepção, e de modo algum, Deus não faz acepção de ninguém, mas por um critério de relacionamento, de intimidade, de andar com Deus. A esses, a Bíblia diz no próprio livro dos Salmos, que a intimidade do Senhor, os segredos de Deus, é para os que o temem. Deus se revela a todos, mas segredo, queridos, nem todos sabem. Segredo não é uma coisa que você sai contando no megafone, no microfone.
Por quê? Porque é segredo. Você revela aos mais íntimos, aqueles que andam e caminham com você, intimidade, que tem confiança, que sabe que deve e que pode compartilhar. Mas perceba bem, uma vida que agrada a Deus, dentro desse texto eu quero destacar 3 verdades sobre alguém que tem essa vida que agrada a Deus. A primeira delas, sem questionar, o próprio verso fala, e é o que o capítulo mais enfatiza, uma vida que agrada a Deus, queridos, é uma vida de fé. É um homem, uma mulher que tem fé. Agora, o que é fé? Apesar de nós já termos um pouco falado, porque fé às vezes parece uma coisa muito genérica, parece uma coisa um leque muito grande. Fé, aí eu creio. Tem gente que crê em tudo. Se você for lá para a Índia, não é brincadeira, existem milhões de deuses na Índia, irmãos. Deuses, divindades, seres que as pessoas cultuam, adoram, prestam culto, tudo é Deus. Pra você ter uma ideia, árvore é Deus, rato é Deus, cobra é Deus, vaca é Deus. Uma pessoa nasce com algum tipo de deficiência, torna-se um guru, torna-se um Deus, torna-se uma pessoa divina, de estar ali adorando, recebendo culto, incenso, adoração, louvores, preces, petições. Deuses das mais barbaridades que eu nem sequer comento aqui. Todo tipo de deuses. E que pessoas fazem o que fazem para tais divindades porque creem, e no seu contexto elas têm uma fé. Mas nós precisamos afunilar essa palavra fé e não trazer ela num sentido geral, onde é o que você crê e ponto final. É diferente. Quando a Bíblia traz para nós um sentido de fé em Deus, o Criador dos céus e da terra, isso também, queridos, tem como um princípio de Deus para nós, e não tão somente de nós para Deus, da nossa parte para Deus. Lá em Efésios capítulo 2, Paulo diz aos Efésios a seguinte verdade: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Sabe o que é dom? É presente. A palavra dom, o significado literal dela é presente. É um presente. Então, Paulo está dizendo o seguinte: vocês só são salvos por meio, através da fé. E essa fé que vocês têm, não é porque vocês são bons, é porque Deus deu para vocês. E porque Deus deu, vocês têm uma reação ao que Deus faz. Irmãos, é algo muito mais do que natural. Não é porque eu digo que creio que eu estou ouvindo um fundo musical, eu tenho fé. Não, é muito mais do que isso. É algo sobrenatural, é algo que produz vida, é algo que produz o chamado novo nascimento, é um novo homem, é uma nova mulher, é algo que transpõe montanhas, é algo que vai além dos problemas, supera as dificuldades. Queridos, uma vida que agrada a Deus é alguém que tem fé. E você vê isso claramente no ministério de Jesus, porque ele sai de Nazaré, ele sai de muitos lugares dizendo: olha, se lá em Sodoma tivesse realizado o milagre que aqui eu realizei, eles teriam se convertido, mas vocês são dignos de um duro juízo muito maior que o deles. E aí a Bíblia diz, que fala sobre Nazaré, que ele não realizou tantos sinais e milagres por causa da incredulidade. Qual é o oposto da fé? É o incrédulo, é o que não crê. Não crê, é o incrédulo. E isso magoa, isso entristece. Você quer ver como a fé chama tanta atenção de Deus? Quando sai um homem, aliás, ele manda dos seus servos para que Jesus cure um dos seus servos que está morrendo, e Jesus fala: eu vou lá. Ele fala: não venha, eu não sou digno de que o Senhor entre no meu telhado. Eu sei que o Senhor é um homem de autoridade, assim como eu sou. Eu digo a ele: ele vem. E o Senhor disse: assim como eu tenho autoridade, o Senhor também tem. E se o Senhor disser, mesmo sem ir lá em casa, vai, enfermidade, ela vai. Jesus fica feliz demais, irmãos.
Ele fala assim, nem Israel, ele não era judeu, irmãos, nem Israel achei tanta fé. E ele diz, a sua história será contada por todos os lugares. Fé. Lembra de uma outra mulher que não é judia, mas uma sirofenícia? A Bíblia diz que ela vem gritando a Jesus, Jesus tem misericórdia, minha filha está miseravelmente, terrivelmente endemoniada. E os discípulos, Jesus despede essa mulher que vem gritando atrás de nós, e ela se achega em Jesus, e Jesus atende ela, e ela fala, Senhor, minha filha está endemoniada, Jesus, me ajuda, me socorre. E Jesus fala assim para ela, mulher, não é bom deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Irmão, sabe o que aquela mulher responde? Eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos comem até das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Essa mulher está dizendo o seguinte, eu não preciso do banquete, só a migalha do Senhor já é o suficiente. Jesus vai, a sua filha já está curada, ela já está liberta. Jesus fica maravilhado, irmãos. Fé, uma vida que agrada ao Pai é alguém que crê, tal como o contrário é alguém que não agrada a Deus, que decepciona a Deus, é alguém que fica murmurando, é alguém que não crê, é alguém que, sabe, duvida de Deus, e isso se torna uma ofensa ao Senhor. Quando nós, dizemos que Deus não nos ouve, quando nós dizemos que Deus nos abandonou, quando nós estamos dizendo que não vai dar certo, nós não estamos agradando, nós estamos desagradando, nós estamos ofendendo o Pai. Você quer ver um pai ficar decepcionado? É o filho dizer que não acredita nele? Deus é a mesma coisa, só que numa outra realidade. Fé é justamente uma característica de um homem, de uma mulher que agrada a Deus, queridos, e não há como, porque o texto diz, olha, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, é fé. Não tem como você e eu estarmos aqui e querer dar continuidade a uma vida cristã, senão pela fé. Você quer ver o seguinte? Irmãos, a história cristã diz respeito a um homem chamado Jesus, que morreu há quase 2000 anos, lá em Israel, lá em Jerusalém, quase 2000 anos. A gente está falando que esse homem ressuscitou, e tem mais, o sangue que ele derramou na sua cruz, na cruz, tem poder para me curar, para me libertar, para perdoar os meus pecados. Irmãos, se não for fé, é loucura isso, e de fato é loucura para os que não creem, mas para os que creem, a Bíblia diz que é o poder de Deus, porque nós cremos, é fé. Qual é uma outra característica de uma vida que agrada a Deus? Ele busca o Senhor, ele se aproxima de Deus. O texto diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? É necessário que aquele que crê, não é? Que aquele que busca tenha fé. O que o texto está dizendo? Que é justamente uma consequência da vida que agrada a Deus. Pela fé que tem no Senhor, a sua vida é resultado de busca em Deus. Não tem como ser o contrário. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, o texto justamente traz para nós a consequência de uma vida que agrada a Deus, justamente pela sua fé e consequentemente pela sua proximidade. Sabe qual que é um dos grandes problemas da atual igreja? É que ao contrário de nos aproximarmos, nós estamos nos afastando, né? A irmã Maria, tem a Maria Cunha e tem a Maria Moraes, tá lá, né? Ela chegou antes do culto, ela foi lá para o quartinho da oração aqui. E aí a gente conversou um pouquinho antes dela começar. Irmã, né, irmã Maria? As irmãs já não oram tanto que nem antigamente, né? E é verdade, irmãos. Eu ministrei aos pastores recentemente no cuidado pastoral e o tema foi orai sem cessar. E em conversa com os pastores de tempos mais antigos, do surgimento da renovada, falava do quanto a igreja orava, do quanto havia, e hoje a gente está num comprometimento, não no sentido espiritual, mas no entretenimento, num ativismo tão grande, que ao contrário de nos aproximarmos de Deus, nós nos afastamos de Deus.
nós nos ausentamos da presença, nós ignoramos a Deus. Mas, queridos, uma vida que agrada a Deus é uma vida que está com Ele, é uma vida que vai para a presença dEle, é o que o Pai quer. O Pai eu falava hoje para o grupo de louvor, relacionamento é algo que partiu de Deus, irmãos. Eu li o texto da oração sacerdotal de Jesus para o ministério de louvor. Jesus está pedindo: Pai, eu quero para que onde eu vá, os meus, aqueles a quem o Senhor escolheu e me deu, estejam comigo. Jesus está dizendo: Pai, eu quero eles comigo, eu quero eles junto de mim, próximo de mim. Jesus quer que você e eu estejamos junto dEle. Ele tem prazer em estar conosco. Uma vida que agradar a Deus, corre para a presença dEle, fica com Ele, anda com Ele. A Bíblia diz sobre um homem chamado Enoque, e Enoque andou com, e Deus para si o tomou, porque Enoque andou com Deus, irmãos. Enoque, vem. Sabe como termina os últimos versos do capítulo 11 de Hebreus, que nós acabamos de ler? Eu acho isso tremendo, queridos. O capítulo 11 vai dizer nos seus finais, nós temos 40 versos do capítulo 11, mas o 38 diz o seguinte: homens dos quais o mundo não era digno. Meu Deus, você tem noção do que é o próprio Pai falar? Justamente isso. Homens dos... Deus tomou Enoque, irmão. Vem, Enoque, vem para ficar junto de mim. Deus tomou Elias, e Deus chama aqueles a quem Ele quer, e um dia nós estaremos com Ele, porque Deus tem prazer. Uma vida que agrada a Deus é alguém que quer estar junto dEle, é alguém que entende a importância de estar com Ele, é alguém que abre mão de coisas que muitas vezes têm roubado o nosso tempo para estar com Ele. Meus irmãos, a gente precisa aprender e a gente precisa viver isso. Uma vida que agrada a Deus é uma vida que anda com Deus, é uma vida que se aproxima de Deus. E sabe, queridos, qual é uma outra característica de uma vida que agrada a Deus? E é interessante que isso vem no final. O texto diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador. Tem alguém que tem uma tradução diferente aí? Que Deus é? Quem tem tradução diferente? Se alguém tiver, pode ler. Na minha está dizendo aqui que Deus é galardoador. Se tiver na sua diferente, coloca aí, filha, a NVT, para ver como que está lá. Meu celular está gravando a mensagem. Deus é galardoador, galardão. Mas você vai entender o que essa palavra significa. E ela vem depois, ela não vem antes. Ela vem depois. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Olha aí o que diz o texto. A parte final. Vamos ler tudo. Sem fé é impossível agradar. Quem deseja se aproxima de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Galardoador, se a gente for transliterar para recompensa, Ele é o recompensador. O que está dizendo? Você tem fé, você se aproxima, Deus se agrada de você, Deus vai te recompensar, Deus vai abençoar você, você verá resultado disso, por estar clamando, por estar tendo fé, por estar buscando. Deus, queridos, não despede ninguém, digamos, de mãos vazias, antes Ele abençoa, Ele é galardoador, Ele dá recompensa para aqueles que o agradam, que está buscando, que está clamando. Você não está aqui nessa noite em vão. Estar na presença de Deus não é em vão. Está aí o testemunho do Jean, da Jennifer, entre tantos outros que estão clamando, porque estão buscando, porque estão na presença de Deus, e Deus está abençoando. Bendito seja o nome do Senhor. É galardão, vida eterna. E Deus nos abençoa na vida eterna, mas nos abençoa aqui também. Que é mais bênção do que um cristão poder gozar de paz, irmãos, no meio do caos, porque Deus, Ele dá paz em mesmo meio às lutas. Isso é galardão, isso é recompensa, isso é bênção, é Deus abençoando, irmãos,
É você tendo muitas vezes privações, passando por dificuldades, mas você sente um renovo de Deus, uma graça de Deus. Deus não te abandona, é verdade. Às vezes você está lá no deserto, você se sente às vezes sozinho, e isso é expressado por muitos dos salmos que temos, mas Deus sempre estende as mãos, Deus sempre entra com providência, Deus sempre vai ao encontro dos que são seus. A Bíblia diz sobre um homem chamado Jonas, que lá no ventre de um peixe, onde ele mesmo descreve tais lugares como o ventre do inferno, e ele clamou, e Deus o abençoou. Quantos homens em momentos difíceis, de angústia, por clamarem, por se aproximarem de Deus, Deus abençoou. Zaqueu, querendo conhecer Jesus, sobe na árvore, Jesus passa. Zaqueu, desce depressa, hoje convém pousar na tua casa. Zaqueu se arrepende, Jesus, hoje entrou salvação nessa casa. Se aproximou, foi abençoado. Tem coisa, irmãos, a bênção vem automaticamente. Irmão Reinaldo falou que foi pescar hoje, né, irmão Reinaldo? A irmã Nair, né? A irmã Nair pegou mais peixe que ele. Quando Deus quer dar, irmãos, o peixe pula dentro do barco. Você não está nem pensando, você está lá na vara e o peixe está pulando. Pode ir embora, vamos colocar na brasa, né? Tem coisa, a Bíblia diz que os sinais seguirão. Às vezes a gente está correndo atrás da bênção, tem gente que a bênção está correndo atrás. É galardoador, Deus abençoe, irmãos. E bênção é bênção, irmãos. Quanto mais bênção, melhor. Esse negócio de melhorar estraga é mentira. Se melhorar, melhora. Quanto melhor, melhor. Amém, irmãos? Amém. Precisamos ousar, precisamos de verdade crer. Às vezes, irmãos, eu fico pensando comigo, meu Deus, como a gente tem pouca fé. Às vezes a gente não vai mais longe porque a gente pensa pequeno, a gente crê pouco, irmãos. Né, amor? Eu estou falando de mim, irmãos, não é ela não. Fala assim, mas será, né? A incredulidade, irmãos, quer tomar conta. Você fica no se, mas se. Aí a gente tem que lançar essas coisas fora. Senhor, vai à frente, meu Deus, põe a mão. Pai, faz um milagre, Senhor. Entra com providência, meu Deus. Deus nos chama, querido, nessa noite, para termos uma vida que agrada a Deus. Ou será que a nossa vida está desagradando, porque nós não estamos crendo? Será que o Pai está triste com a gente? Triste porque não estamos crendo? Consequentemente, porque se não estamos tendo fé, consequentemente a gente não está nem aproximando, irmãos. Aproximar sem crer, certamente você não está nem se aproximando, porque uma coisa vai levando a outra. Eu tenho fé, eu busco, e porque eu busco, eu sou abençoado. A recompensa vem, as consequências vêm. Então será que eu não estou com dificuldade na minha fé? Será que a gente não tem que ser que nem aquele homem? Senhor, ajuda na minha incredulidade. E por isso, talvez não se aproxima tanto. E consequentemente, nem tudo caminha, nem tudo tem sido uma bênção, porque está faltando o princípio, a fé. Irmãos, nós queremos viver tais verdades, nós queremos viver esta palavra de Hebreus 11, o versículo de número 6 que nós acabamos de ler, para a mensagem que estamos refletindo. Nós queremos, irmãos, e eu peço junto com você nessa noite, que Deus aumente a nossa fé, que o Senhor nos faça ser ousados, que o Senhor nos faça pensar e orar e pedir coisas grandes, esperando coisas grandes, consequentemente por uma vida de intimidade, uma vida que busca, como aquela mulher, quando Eliseu diz: o que tens em casa, tua serva não tem nada senão um botija de azeite, então vai e pede vasilhas emprestadas aos vizinhos, não poucos, entra no teu quarto, deita da azeite que tem nessa botija. E ela foi, irmãos, e o milagre aconteceu. Quantas e quantas vidas na Bíblia e na história, porque acreditaram. Deus chama você e eu a ousarmos, Deus chama você e eu a crermos. Deus nos chama a termos mais fé e ousadia no poder de Deus, no nome de Jesus. Você pode se colocar em pé na presença de Deus? Eu quero orar com você no nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia. Irmão, como é que você se sente? Você se sente com uma fé grande?
Ou você se sente pequeno, uma fé quase que invisível, quase que nem é perceptível. Consequentemente, como é que está a nossa busca por Deus, pela fonte? Como é que está a sua intimidade com o Pai? O Pai está recebendo a sua visita? O Pai está sendo consultado, sondado, desejado, almejado? Não tem um cântico que a gente canta aqui, que a gente louva? És adorado entre nós, é isso? Tão desejado. Será? Como é que está o nosso desejo? Irmãos, porque Deus se agrada de quem faz assim, de quem tem fé, de quem se aproxima. E a consequência de uma vida que agrada a Deus é que, sabe, automaticamente Deus vai recompensar. Vai ter galardão, vai ter recompensa, Deus vai abençoar. Você não está aqui em vão, Deus não trouxe essa palavra para nós em vão. Há um propósito em tudo isso. Deus, Ele tem algo para o meu e para o seu coração. Deus quer abençoar as nossas vidas. Será que você pode orar junto comigo neste momento? Será que você pode falar com o Pai? Senhor, aumenta mais a minha fé. Meu Deus, me leva a ousar, me leva, sabe, a experimentar o sobrenatural do Senhor. E que você busque, que isso seja uma consequência da sua fé, o clamar, o buscar, o estar na presença de Deus, e que o Senhor abra os céus sobre a sua vida, que Deus escancare as portas dos céus, e você veja tanta bênção, incontáveis bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa. Feche os seus olhos, comece a orar a Deus junto comigo. Deus, nós estamos na tua presença, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Meu Deus, eu sei que muitas vezes, ao contrário de agradarmos, às vezes estamos entristecendo, parece que às vezes duvidamos, muitas vezes colocamos o problema à frente, olhamos mais para as dificuldades, olhamos para os problemas, olhamos, ó Deus, para as barreiras, olhamos para os percalços, olhamos para tudo aquilo que, quando na verdade deveríamos olhar para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Então, meu Deus, eu oro com a igreja, meu Deus, aumenta a nossa fé, faça-nos ousar em Ti, faça-nos crer mais, Deus, olhar para a Tua glória, para a Tua majestade, e nos aproximarmos mais e mais da Tua doce presença, da Tua glória, da Tua majestade, do Deus santo, do Deus vivo, que o Senhor é, o Deus do impossível. Bendito seja o Teu nome. E eu sei, Pai, isso acontecendo, a igreja viverá sinais, prodígios e maravilhas. É o Senhor quem disse: a recompensa virá. O Senhor vai recompensar os que te buscam, o Senhor vai recompensar os que creem. E, meu Deus, eu peço que nesta noite vidas já começam a ser recompensadas, abençoadas, por estarem aqui clamando, aqui crendo, buscando, invocando o teu santo e bendito nome, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, faça-nos ousar em Ti, faça-nos andar, não pelo que vemos, mas pela fé, faça-nos dar o passo, ainda que não vejamos o chão, faça-nos, ó Deus, voar nas asas do Espírito, a ousarmos no sobrenatural do Senhor. Recompensas da tua parte venham, anjos ministros do Senhor, ministre sobre a tua igreja, ministre a cura, o milagre, a recompensa, a bênção, a vitória que o Senhor sabe que precisam. Faz acontecer, Senhor, que a tua palavra de uma vida que te agrada seja cada um de nós, que cada um de nós sejamos, ó Deus, que eu seja, que os meus irmãos sejam, cada um de nós, uma vida que te agrada, pelo crer em Ti, pela fé em Ti, pelo modo como te desejamos e te buscamos, e pelas consequências que isso traz para nós, porque até no abençoar o Senhor tem prazer em nós. Faça com que vivamos a Tua palavra para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Aleluia.